Boa noite, Poema. Meu Deus, você está feliz ainda? Que alegria de estar aqui nessa noite com vocês. Antes da gente começar aqui a nossa mensagem, queria deixar 2 recados bem rápidos para vocês. Se tem alguém aí namorando, noivo, que deseja se casar, chegou o seu momento, meu amigo. Amanhã as inscrições do curso de noivo, elas estarão liberadas. Então, se você deseja se casar, pode entrar em contato com a secretaria da igreja e faça a sua inscrição. Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de vocês. E o outro recado é: próximo domingo, quem vai estar abrindo aqui o nosso culto são as nossas crianças. Então, se você é pai, se você é mãe, chegue um pouco mais cedo. Os cultos serão nos mesmos horários, mas chegue um pouco mais cedo, para que você pegue um lugar bem legal aqui na frente e você possa ver aí o que as nossas crianças vão estar fazendo, amém? Vai ser poderoso, tenho certeza disso. Meu Deus, estava ouvindo a oferta do Dani aqui, quanta coisa ele falou que está conectado com a nossa mensagem nessa noite. Eu acredito que Jesus, Ele tem um recado para nós nessa noite, Ele tem uma mensagem para entregar aos nossos corações. E eu estou muito feliz com tudo que Jesus tem feito nessa casa, nesse tempo. Me sinto privilegiado de poder estar fazendo parte de tudo isso. E vocês também fazem, amém? O desejo de Deus, desde o princípio, desde Gênesis, sempre foi esparramar o povo pela terra. Sempre foi espalhar o seu povo pela face da terra. A gente pode ver isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Eu não sei se você consegue perceber, mas existe um novo tempo, uma nova estação que Deus abriu sobre a nossa família, sobre a nossa casa nesse tempo. Se você voltar um pouco, as últimas ministrações, Mark falou que Deus, Ele nos despedaçou, que Deus, Ele realmente nos amassou, mas Ele tem nos restaurado nesse tempo e existe uma nova atmosfera sobre nós. O Léo Barreto, na semana passada, disse que o deserto, ele é um lugar de preparação, um lugar de treinamento, para que a gente realmente possa viver no poder de Deus, amém? Então, existe um novo tempo maravilhoso que se abriu sobre nós, e eu sinto muito forte no meu coração que muito em breve, Deus vai nos esparramar e nos espalhar novamente, não somente pela face do Brasil, mas pelas nações, amém? Eu sinto que esse tempo está chegando novamente. Eu sinto que a gente está muito próximo de Jesus nos esparramar novamente. Tem alguém aqui que deseja ser enviado para anunciar as boas novas do Evangelho do Reino de Deus? Levanta sua mão assim, quero ver. Tem pouca gente, né? Você que não levantou a mão, eu profetizo que você vai receber uma convocação do Espírito Santo, e você vai levantar sua mão e você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jesus não chamou a gente para construir uma torre, amém? Jesus chamou a gente para povoar essa terra e anunciar os 4 cantos do Evangelho do Reino de Deus, as boas novas, as boas notícias. Faça uma pergunta para você mesmo nesse momento. Nessa estação nova, nesse tempo que Deus tem aberto sobre nós, você está dentro ou você está fora? Faça para você mesmo essa pergunta. Você está participando, você está vivendo esse novo tempo, essa nova estação? Às vezes, em momentos como esse, nós perdemos o time, nós perdemos o tempo de Deus. E a sensação que nós temos muitas vezes é que parece que os nossos amigos, eles passaram de ano e eles foram para um próximo nível e nós fomos reprovados em alguma prova. A sensação é que existia uma viagem planejada, então o nosso visto foi negado. Então os nossos amigos, eles viajaram e nós ficamos. Nós passamos por um momento como esse nessa casa alguns anos atrás. Nós perdemos o time e a sensação, ela era terrível. Parecia que o trem tinha passado e a gente não tinha entrado. Então a sensação era de um desespero, do tipo: Jesus, não nos deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos participar, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
Mas nós perdemos o time. Alguns anos atrás nós estávamos exatamente nesse lugar. Algumas pessoas olhavam para nós e elas diziam o seguinte: nós crescemos nessa casa com vários amigos e amigas, homens e mulheres de Deus, pessoas que caminharam lado a lado com a gente, nos acolheram, nos abraçaram, cuidaram de nós, nos ensinaram tantas coisas. Mas chegou um certo momento em que essas pessoas, elas foram enviadas, elas foram esparramadas. Algumas foram para outros estados, para outras cidades e alguns até para outras nações. E nós ficamos aqui. Então algumas pessoas olhavam para nós e elas diziam o seguinte: eu acho que deu ruim, eu acho que eles não deram muito certo, talvez eles não tenham vingado. E essa foi uma fala comum e eu compreendo essa fala, ela não fere o meu coração, é uma ótica humana e natural. Mas eu queria que você falasse comigo agora, repete comigo essa frase do Leandro Barreto: Deus demora mais tempo te fazendo do que te usando. Essa frase nunca fez tanto sentido para mim. Faz 15 anos que eu faço parte dessa família, dessa casa. Faz 15 anos que Jesus está nos moldando, está nos amassando, está realmente nos aperfeiçoando. Faz 15 anos que nós estamos caminhando nessa casa e aprendendo com Jesus. Então essa frase, ela nunca fez tanto sentido para mim. Realmente Deus, ele demora mais tempo nos moldando, nos aperfeiçoando do que nos usando. A realidade é que o nosso coração é muito imediatista. Se você olhar para a vida de Moisés, por exemplo, o ministério de Moisés começa, ele tinha aproximadamente 80 anos. Foram 3 períodos de 40 anos que a Bíblia relata. Você imagina, irmão? Deus fala assim: ó, agora você fez 80 anos, agora você está pronto, pode começar. E às vezes pessoas como nós olhamos para 15 anos e a gente pensa: nossa, 15 anos é muito tempo. Pela ótica de Deus, são como poucos dias. Ouvimos algumas pessoas importantes para nós, pessoas que caminham com a gente até hoje, dizendo o seguinte: vocês precisam ir embora daqui de Taubaté, aqui não tem lugar para vocês, vocês precisam sair daqui. Só que sempre existiu uma convicção, uma verdade no meu coração e no coração da Fabi. E essa verdade é a seguinte: nós nunca estivemos atrás de um lugar, nós sempre estivemos atrás de uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Então essa verdade dirigiu a nossa vida por muito tempo, e foi por meio dela que nós permanecemos. Então se você sente que perdeu o time, se você sente que você está aqui dentro, porém fora do que Deus está movendo, do que Deus está fazendo, eu queria trazer alguns pontos aqui, para que a gente possa entender qual é a condição que vai nos reposicionar no lugar de autoridade que Deus tem para mim e para você. Se você acha que não tem jeito, fica tranquilo, irmão. Jesus é dono do tempo, e basta uma resposta para que Ele possa remir o seu tempo. Você pode estar no último lugar da fila, Jesus pode te colocar nos primeiros lugares, amém? Eu creio nisso, meu amigo. Basta uma resposta certa diante de Jesus. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês aqui: quem é Jesus para você? Primeiro ponto, eu queria que você olhasse para dentro do seu coração agora e você fizesse essa pergunta: quem é Jesus para você? Eu venho de uma família católica. Os meus pais, eles eram católicos. Então a minha mãe sempre me ensinou a andar nesse caminho. A minha mãe gostava muito de um homem aqui nessa cidade chamado Padre Marlon. Ele realizava uma missa aqui no Chafariz. E então os meus pais faleceram, meu pai e minha mãe. E eu, depois de uns 8, 9 anos, onde eu já não aguentava mais minha vida, eu comecei a pensar da seguinte maneira: se Deus não fizer alguma coisa por mim, ninguém mais pode fazer. Então eu comecei a frequentar essa missa. Eu, naquele momento, namorava a Fabienne ainda, ela era minha namorada. Então a gente começou a frequentar essa missa. E a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo foi nesse lugar. Um dia começou a tocar uma canção nesse lugar e eu comecei a chorar muito. E esse choro já não era um choro como de costume, um choro de dor, de sofrimento, mas era um choro que estava lavando a minha alma. Então a gente começou a ir todos os domingos nesse lugar. Um dia
quando eu chego nessa missa no mesmo horário de sempre, a missa tinha acabado. E nesse momento, alguns amigos, né? Eu tenho muitos amigos que nós caminhamos junto hoje na mesma família espiritual, mas que a gente já era amigo muito antes da Poema. O Xandão, por exemplo, o Dé, o Diego Batera, o Tomás, são meus amigos já de muitos anos. Então esses caras, eles me convidavam: Tião, você precisa conhecer a Poema, cara, vamos na Poema com a gente. E eu falava: ah, cara, eu já estou indo na missa, deixa quieto, cara, eu não vou lá. Então nesse dia eu chego na missa e eu tenho um nível de loucura hoje para dizer para você que Deus acelerou o tempo, cara, porque Ele tinha um encontro marcado comigo naquele dia. Eu creio nisso. Jesus, Ele tem as suas maneiras de nos encontrar. Então naquele dia eu chego na missa e todo mundo estava saindo, exatamente no mesmo horário de sempre. Eu olhei para mim, a Fabi era minha namorada até então, olhei para ela e falei o seguinte: como é que eu vou voltar para o trabalho amanhã sem ouvir aquela canção que toca o meu coração? Eu não vou conseguir. Olhei para ela e falei assim: vamos lá naquela tal de Boêmia? E ela falou assim: vamos, só não deixe meu pai ficar sabendo, porque eu ouvi dizer que lá é uma igreja evangélica. E eu falei: tudo bem, então vamos lá. Quando a gente chega, era ainda na frente do Bomboi, paralela à Dutra. Quando a gente chega naquele lugar, a igreja parecia tudo menos uma igreja evangélica. Então a gente sentou um pouco no fundo, desconfiado de tudo. De repente algumas pessoas, eles começaram a se aproximar de nós, e eles perguntaram o seguinte: será que nós podemos fazer uma oração por vocês? E eu falei: por favor. E aqueles homens começaram a orar por nós. Eu não lembro quem ministrou, eu não lembro quem tocou naquele dia, mas eu sei que no meio da oração eu ouvi uma voz. Eu não sei quem era, mas um deles disse o seguinte: Deus envia o seu anjo e arranca o sofrimento do coração dele e da casa dele. Eu saí daquele lugar da mesma maneira que eu entrei. Só que nesse momento eu morava sozinho na minha casa. Eu dormia no quarto dos meus pais. Eles já tinham falecido. Então eu dormia na cama dos meus pais. E esse era o lugar de dor, de sofrimento. Era o lugar onde eu passava madrugadas e madrugadas me drogando. Depois da morte deles eu fui dependente químico durante 9 anos. E eu sofri com depressão, com síndrome do pânico. Então aquele lugar era o lugar da minha dor, das minhas lembranças. Então eu volto para minha casa e eu estou deitado na cama dos meus pais, dormindo de madrugada. Existe uma passagem que Paulo diz o seguinte: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, era meio que um transe. Então eu me vi de pé no quarto dos meus pais, e uma distância como daqui, nesse pedestal, eu via uma pessoa, mas eu não conseguia fixar os olhos nela, porque o seu rosto brilhava muito, e eu não conhecia a Bíblia. Então a minha explicação era, parecia esses holofotes de estádio. Eu não conseguia olhar no rosto, eu não conseguia ver a expressão, só via a silhueta. E essa pessoa, ela dava uns passos na minha direção bem lento, e cada passo que ela dava na minha direção, o meu peito começava a queimar demais. E junto com essa temperatura, uma alegria que eu jamais senti nada igual na minha vida começava a crescer junto. Então naquele momento algumas coisas me marcaram profundamente. E quais foram essas marcas? Uma alegria inigualável, uma luz indescritível, um silêncio profundo, uma aproximação e um fogo intenso. Foram as marcas que me pegaram nesse dia. Sabe de uma coisa? No dia seguinte, parecia que eu nunca tinha usado nenhum tipo de química. Parecia que eu nunca tinha usado cocaína. Parecia que a depressão que me perseguia durante anos já não existia mais. A crise do pânico, o desespero já tinha me abandonado. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim foi uma experiência estranha. Então a gente começou a ir na Poema todos os domingos. E no meio de janeiro de 2010, um dia o Diego me apresenta para o Leandro, e eu começo a contar essa história. Quando eu comecei a contar essa história para o Leandro, ele ria. E eu estava meio bodinho ainda, né? Não tinha me convertido. Então eu falei: por que você está rindo? Aí ele falou assim: não, cara, porque essa sua descrição, essa pessoa que você está me contando, é Jesus. Aí eu falei: deve ter sido, irmão, porque foi muito louco, foi muito doido.
Então, a partir dali a gente começou a ir na Poema e começamos a caminhar com a família, e eu comecei a desenvolver um relacionamento com as Escrituras. Depois de alguns meses, eu chego na passagem da transfiguração, irmão. Então tudo aquilo que eu não conseguia explicar, eu vi e estava escrito na Bíblia. Estava sentado numa cadeira dentro da minha casa, numa mesa, e a hora que eu chego na passagem da transfiguração, a Bíblia diz o seguinte: então o seu rosto brilhou como um sol, e as suas vestes ficaram resplandecentes como a de um relâmpago. Eu falei, foi isso aqui que eu vi, cara. Quase caí da cadeira, assim, já tive um outro encontro louco com Deus. Meu Deus, foi muito poderoso. E por que eu estou falando tudo isso para você? Quem é Jesus para você, meu amigo? Repete essa frase comigo. Se você não tem uma revelação pessoal e íntima da face de Jesus, você não vai resistir o dia mal. Quem Jesus é para você? É o Jesus da mensagem do YouTube? É o Jesus que você ouviu dizer? Ou é o Jesus que deixou marcas na sua vida? Essa é uma verdade que não pode ser roubada do meu coração, irmão. Não adianta, não importa a situação, não importa o que falem para mim. Isso não foi uma história que eu ouvi. Jesus foi me visitar no lugar da minha dor. E sabe de uma coisa? Era um culto comum. Parecia um culto comum como esse aqui, ó. Parecia mais um culto. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Pode ser que esse seja o culto da sua vida. Jesus pode visitar você na sua casa nessa noite, você crê? Jesus pode visitar você no seu carro. Jesus pode visitar você onde você estiver. Jesus pode te pegar aqui no meio desse culto, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu creio nisso com todo o meu coração, meu amigo. Isso não é uma história apenas, isso é real. Então, quando falavam pra gente, vocês têm que ir embora daqui, eu falava, mas eu não estou atrás de um lugar. Eu sempre estive atrás de uma pessoa. Um outro ponto que eu queria trazer: às vezes a gente acha que mudando de geografia as coisas vão mudar. Não é verdade? Às vezes a gente acha, você começa a ver a condição do Brasil, a realidade do Brasil, e você fala, eu vou me mudar para um país de primeiro mundo. E você tem a ilusão de que a sua vida vai ser diferente, que a sua vida vai ser outra. Mentira, irmão. Mudar de país não muda a sua vida. Quem muda a sua vida, o que muda a sua vida é o encontro genuíno e verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. É isso que vai transformar a nossa vida para sempre. Não é um país, não é uma cidade. Existe um texto que está em Êxodo capítulo 5. E esse texto ele é maravilhoso porque ele fala do povo hebreu, do povo de Deus, que estava sendo escravizado no Egito. E esse povo, ele estava prestes a fazer uma transição, ele estava prestes a fazer uma passagem. E como é que eles estavam vivendo nesse período, nesse momento? Se você está com a sua Bíblia e você quer me acompanhar, Êxodo capítulo 5, não sei se o pessoal vai projetar aqui. Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e você ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a trazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota.
são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho desses homens, dessa gente, para que se cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Existem duas falas do faraó aqui que elas realmente me pegam muito. A primeira fala foi a seguinte: Faraó, ele diz: Moisés, esse povo já é numeroso demais e você ainda quer que eles interrompam o trabalho? Ou seja, mantenha esse povo bem ocupado, trabalhando bastante, porque assim eles não irão se multiplicar, porque assim eles não irão se esparramar pela terra. Essa foi a primeira fala. A segunda fala foi: aumenta a carga de trabalho desses homens, para que eles não deem atenção a mentiras. Mas que mentiras eram essas? Celebrar uma festa para Deus, apresentar as ofertas, os sacrifícios, tudo isso fala de princípio de ordem espiritual, irmão. São princípios eternos. Então, sabe de uma coisa? Eu acredito que o que Faraó ele queria era colocar em xeque tudo aquilo que Deus já tinha falado. Deus poderia ou não poderia tirar aquele povo no estalar de dedos do Egito? Ele poderia. Ele é todo poderoso, ele é soberano. Ele poderia simplesmente tirar o povo de uma só vez. Mas ele disse: deixa o meu povo celebrar uma festa primeiro. Deixa o meu povo apresentar as ofertas primeiro. Sabe por quê? De nada adianta você mudar a geografia se não existir uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração, irmão. Quando falava de fazer uma festa para o Senhor, isso fala de celebração, uma mudança de mentalidade. Aquele povo vivia como escravo, então de repente eles estariam celebrando uma festa. Que sentido que faz um escravo celebrar uma festa? A apresentação das ofertas falava de algo mais profundo, de algo que tocava o coração. Então, antes de Deus transicionar aquele povo, Deus queria mudar a mente e mudar o coração deles. Como foi falado na semana aqui passada pelo Léo, o deserto ele não é um fim, mas o deserto ele é um lugar de preparação, um lugar de treinamento. E essa tem sido a estratégia nesses dias, irmãos. A ideia não é tirar alguém aqui da igreja. A ideia não é tirar você daqui da igreja. Sabe qual que é a ideia? É manter você bem ocupado, trabalhando muito, bastante, para colocar em xeque tudo aquilo que Deus já falou a seu respeito, para colocar em xeque tudo aquilo que Deus já prometeu. Assim como a serpente fez com Adão e Eva no jardim. Foi isso mesmo que Deus disse? É isso mesmo que Deus falou? Sabe para quê? Para que você não cuide de ninguém, para que você não tenha tempo para ir no GC, para que você não multiplique o GC, para que você viva uma vida cada dia mais isolada, longe do corpo, e uma vida egoísta. Essa é a ideia. Existem vários irmãos que têm um chamado poderoso de Deus aqui, nessa casa, nessa noite, nesse culto. Mas talvez eles já nem acreditam mais. Talvez isso tenha se tornado uma dúvida no coração deles. Eles talvez acham que isso foi para um outro tempo. O tempo já passou, eu já perdi o time, já não é mais para mim isso aí. E muitos deles, eles acabaram vivendo frustrados aqui dentro. Estão dentro, porém fora. Como se a mensagem do evangelho se tornasse uma dúvida. Em alguns casos até mesmo uma mentira. Só que eu queria dizer para você, meu amigo, ainda dá tempo. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida continua intacta. A palavra que Deus liberou, a promessa que Deus fez, o chamado que Deus tem sobre a sua vida, ele permanece inabalável. Jesus continua olhando para você e continua desejando uma resposta sua, um posicionamento seu, e ele deseja reposicionar você no lugar que ele tem reservado para você. Aleluia. Não é através do nosso serviço, irmãos. Não é através do que nós fazemos. Não é através dos nossos contatos, da nossa vida financeira. Não é através de uma vida perfeita. É por meio de uma condição de coração. Existe um texto em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, que diz o seguinte. Esse texto é maravilhoso. Salomão diz: ao homem que o agrada,
Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Quem é você nessa história, irmão? Salomão está dizendo que basicamente existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que gastam a sua vida para agradar o coração de Deus, e existem as pessoas que estão encarregadas de ajuntar e armazenar riquezas para no final das contas entregar na mão daqueles que o agradam. Quem é você nessa história? Alguns anos atrás, em 2010, eu tive esse encontro com Jesus, e Jesus me curou completamente do pânico, da depressão, como eu falei aqui. E quando eu voltei em 2010, eu comecei a trabalhar numa empresa de engenharia e projeto aeronáutico, aqui em São José dos Campos. E durante uns 7 anos, eu caminhando dentro dessa casa com essa família e trabalhando nessa empresa, a minha fala era essa: Jesus, o meu trabalho é seu, o meu dinheiro é seu. Jesus, eu quero te agradar. Jesus, eu dependo completamente do Senhor para todas as coisas. Essa sempre foi a minha fala. Falava: Jesus, o Senhor é o centro. Passaram-se 7 anos. Em 2017, eu entro na empresa, e quando eu sento na minha mesa, tudo começou a rodar, e eu comecei a ficar com falta de ar. Comecei a ficar desesperado, chorando muito, não conseguia ficar sentado na minha mesa. Eu já reconhecia aqueles sintomas. Era uma crise de pânico de novo que eu estava tendo. E então alguma coisa começou a bugar minha mente, porque eu falei: Jesus, o Senhor não tinha me curado? O Senhor não tinha já me libertado disso? Eu comecei a ver que a gestão da empresa estava indo por água abaixo. A administração daquela empresa estava indo por água abaixo. Então eu já meio que imaginava onde isso ia dar. E então nesse dia, quando eu tive essa crise, eu falei: Jesus, o que é que está acontecendo comigo? Fiquei algumas semanas daquela maneira. E então os caras me chamaram numa sala depois de 1 mês, 2 meses, e eles falaram o seguinte: a partir de hoje você está desligado da empresa, você não faz mais parte do quadro de funcionários, e tudo que você precisa receber, você vai receber em tal dia. E foi um desligamento extremamente difícil, irmão. Muito complicado, porque são meus amigos, os donos. Graças a Deus hoje a gente está bem, está tudo resolvido. Mas naquele momento eu fiquei sem chão, sem rumo, assim, perdido completamente, estagnado emocionalmente. E então o Henrique Prado, meu amigo, chegou e disse o seguinte: Tiãozão, você precisa ler esse livro, cara. E a hora que eu vi o livro, o tema do livro já me confrontou, porque o tema do livro era falsos deuses. E eu falei: Henrique, mas eu não tenho problema com idolatria. Eu não tenho problema com estátuas, com imagens, com essas coisas, eu não tenho. Mas o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e ele começou a dizer o seguinte: a idolatria, ela vai muito além do que você imagina. Ela é mais profunda do que você pode imaginar. Comece a ler esse livro que eu vou falar com você. Então eu comecei a ler aquele livro. E então eu cheguei numa parte desse livro que dizia o seguinte: alguns problemas psicológicos que a gente carrega não passam de simples idolatria. Eu falei: Jesus, mas eu não sou idólatra. E aí o Espírito Santo começou a me mostrar algumas coisas. Existe um trono no nosso coração, irmão, que deveria ser só de Jesus. Jesus deveria ser o centro. Esse trono deveria ser só dele. E sabe de uma coisa? Quando eu comecei a perceber que a minha reputação, que o meu dinheiro, o meu status, a minha situação ali financeira e social, a minha profissão começou a correr um certo risco, isso ativou dentro de mim o pânico. Isso ativou dentro de mim um desespero. E sabe o que foi incrível? É como um terremoto que Deus permite. E sabe o que esse terremoto ele faz? Ele começa a chacoalhar esse trono para que tudo aquilo que não é o Cristo caia desse trono e que permaneça só Jesus dentro desse trono. E aí Jesus me disse o seguinte: para muitas pessoas a crise de ansiedade, o pânico, talvez eles pensam que não existe cura para isso. Muitas pessoas elas pensam que elas vão administrar isso para sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa:
A crise de ansiedade e o pânico é como uma febre, são como sinais que apontam para uma nova vida, para uma transição, para um novo lugar, livre daquilo que te aprisiona, livre dos seus ídolos, para que reste somente Jesus nesse trono. Então eu não sei se você tem passado por algum tipo de ansiedade, de pânico nesse momento, e você de repente pensa que vai ter que conviver com isso para sempre. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você está prestes a passar por uma transição, meu amigo, e essa transição tem a ver de um lugar de escravidão para um lugar de uma vida livre daquilo que te aprisiona, livre dos seus ídolos, aleluia. Um outro ponto, quando a gente está nesse lugar de estagnação, nesse lugar que parece que as coisas não avançam, que as coisas não fluem, a gente é tentado a querer fazer alguma coisa, a gente é tentado a querer produzir alguma coisa mecanicamente para que a gente seja reposicionado novamente e para que a gente faça parte desse novo tempo, desse novo lugar. Só que não depende daquilo que a gente pode fazer, não depende daquilo que a gente faz. Davi, depois de mandar o seu amigo Urias à frente de batalha e se deitar com a sua esposa, sabe o que ele faz? Ele escreve o Salmo 51. E se você quer ver um homem desesperado para não perder a presença de Deus, a alegria da salvação, se você quer ver um homem com arrependimento genuíno e verdadeiro, leia o Salmo 51. No final do Salmo 51, no verso 16 e 17, ele diz o seguinte: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Hoje pela manhã, a Hannah, esposa do Israel, fez a abertura desse culto. E eu acho muito poderoso quando Jesus ele vai conectando a abertura, a oferta com a mensagem. Tudo está falando da mesma coisa. E o que ela disse hoje nessa manhã foi: de nada adianta a gente rasgar as nossas vestes e não rasgar o nosso coração. Rasgar as vestes fala do quê? Fala de uma aparência externa apenas. Agora rasgar o coração fala de você colocar para fora aquilo que te envergonha, colocar para fora as suas fraquezas, os seus medos. Não dá mais, irmão, para a gente viver uma vida superficial. Não se trata de performance, não se trata, sabe, cara, de você ter um network, não se trata disso. Se trata da gente viver como uma família verdadeira, não perfeita. Uma família que tem coragem de expor as suas fraquezas, de expor, cara, as suas mazelas, os seus medos. Quanto tempo faz que você não pede oração, cara? Quanto tempo faz que você não chora no ombro de alguém? Quanto tempo faz que você não fala: eu não aguento mais, me ajuda por favor, ora por mim? E aí você chora, mas essa tristeza parece que não leva a um arrependimento. Jesus está querendo mexer no nosso coração, meu amigo. A condição do coração, ela é que vai ser como um ticket para o novo nível. É a condição, é a postura de coração. É tempo da gente ser genuíno, cara, vulnerável, transparente. Próximo ponto, ponto 4. Isso é boa. Esteja sensível às pessoas que Deus vai colocar na sua vida nesse momento. Eu sempre fui um cara meio que repelente à profecia, impressionante. Sempre vi Jesus falando de uma forma, desenhando com algumas pessoas, levantando profeta, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. E Jesus falando diretamente, de uma forma objetiva com muita gente. E eu falava: pô, Jesus, fala assim comigo também, porque comigo não? E não acontecia. Por muito tempo eu esperei por isso, eu orava por isso e não acontecia. E então eu comecei a fazer uma prova com Jesus. Eu falei: Jesus, se isso é real, então o Senhor vai falar comigo. O Senhor vai me dar um sinal de que isso é real. Um dia o Mark está ministrando aqui, alguns anos atrás. Um dia o Mark está ministrando aqui, eu estou ali parado igual um poste. E de repente o Mark termina a ministração e ele desce com aquela cara dele do Samuel, da casa de Davi, sabe qual é? Desceu com aquela cara dele de Samuel, olhão de profeta assim. Aí eu olhei e falei: Jesus, é agora.
agora eu quero ver se isso é real. Segurei o ar, fechei os olhos e eu falei, pode vir, Jesus, estou facinho, me atropela. Fechei os olhos, daqui a pouco eu sinto o vento passando no meu rosto assim, ó. A hora que eu abro o olho, ué, cadê ele? Passou por mim, irmão, nem me viu, foi embora. Eu falei, tô falando, esse negócio funciona comigo não. E ali eu comecei a trocar uma ideia com Jesus no coração. Nessa que eu tô ali conversando com Jesus, falando com ele, de repente levanta um menino, cara, um jovem dessa casa. Não posso nem falar que era adolescente na época, era um menino. Ele se levantou e ele veio na minha direção. Então, quando o Mark passou, ele veio na sequência. A hora que ele chegou diante de mim, ele se ajoelhou e colocou as mãos nos meus pés. E ele começou a orar sobre os meus pés. Daqui a pouco ele levantou, ele pegou uma nota de R$20 e ele falou assim, isso aqui é tudo que eu tenho. E ele colocou na minha mão, cara. Irmão, R$20 para aquele menino era tipo 20 mil reais. Era 2 mil reais, cara, na mão dele naquele tempo. Quando ele colocou o dinheiro na minha mão, ele me abraçou chorando. Ele falou assim, cara, posso orar por você? Eu falei, pode orar, cara. A hora que ele saiu, Jesus falou comigo, você espera que eu venha por meio dos grandes homens, mas eu venho por quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu venho por meio de um menino, eu venho por meio de uma criança, eu venho por meio do fogo, no meio do Espírito, eu venho por meio da chuva, eu venho por meio da brisa suave, porque eu sou Deus e eu faço do jeito que eu quiser. Aleluia. Será que você pode receber de alguém que é menor que você? Será que você pode receber de alguém que tem menos experiência que você? Será que você pode receber de alguém que não tenha tanto tempo na fé, na caminhada como você? Jesus sabe que a gente não consegue quebrar o nosso coração, cara. Ele sabe que a gente não pode apresentar um coração que seja aceitável a Ele. Mas Jesus, Ele é mestre em quebrar o nosso coração, aleluia. Cara, isso foi maravilhoso. Você não tem noção como que o meu orgulho foi abatido, como que a minha arrogância, a minha prepotência, porque a gente tem essa exigência, não é verdade? A gente quer estar nas melhores mesas, nas mesas com os caras que aos nossos olhos são mais relevantes. A gente quer estar nas mesas dos pastores. Agora quando chega um irmão que serve na limpeza dessa casa, a gente olha para ele e acha que não tem nada para oferecer. Que coração é esse? Aonde a gente, que evangelho é esse que a gente está vivendo? Deus não se move dessa maneira, irmão. Você deveria olhar com mais carinho para as pessoas que limpam essa casa, para as pessoas que te recebem aqui no estacionamento, para as pessoas que estão aqui com balinhas na mão, estão limpando os banheiros. Você deveria olhar com mais atenção e mais carinho para as crianças. Se você é pai, você é mãe, talvez você está procurando uma resposta dentro da igreja e Deus está querendo falar com você por meio do seu filho na sua casa. Quinto e último ponto. Nosso coração é idólatra, irmão. Nós carregamos muita idolatria no nosso coração. Nós exigimos que muitas vezes Jesus faça do nosso jeito e não do dele. Nosso coração é grande demais às vezes. Quinto e último ponto. Eu queria encorajar você. Se você ainda não foi despertado para isso, eu queria que você olhasse com atenção e com carinho para o que Deus está fazendo no Poeminhas, para o que Deus está fazendo na base, para o que Deus está fazendo no Influa. Sabe por quê? Os grandes avivamentos, os maiores avivamentos da história, eles aconteceram por meio de jovens que tinham um coração desesperado pela presença de Jesus. Eles estavam portando algo fresco, novo, genuíno. Será que a gente consegue discernir e perceber um jovem que está carregando hoje uma porção genuína e fresca e receber desse jovem? Algum tempo atrás, quando a gente estava nesse lugar de estagnação, nesse lugar difícil de transição, Jesus começou a conectar a gente com alguns jovens dessa casa. E eu não acredito que isso seja uma doutrina, eu não acredito que esse seja um caminho padrão, mas
E Jesus começou a conectar a gente de uma forma orgânica com alguns jovens desse lugar. E eu confesso para você que em alguns momentos, em algumas comunhões que a gente estava junto, eu até comecei a pensar: meu Deus, que quinta série, não aguento mais isso. Mas aí o Espírito Santo começou a falar comigo: você é madurão, né? Você amadureceu bastante. Só que os processos que você viveu tornou o seu coração amargo, rígido, inflexível. E você já não consegue desfrutar de uma leveza, de uma alegria num ambiente como esse. Será que você pode receber algo fresco que eu posso trazer sobre a sua vida? E eu falei: amém, Jesus, estou até gostando já do ambiente aqui. Mudou, está até legal. Eu já falei isso aqui uma vez e eu acho que vale a pena repetir. Existe um casal desse lugar que tem idade para ser nossos filhos. E um dia a gente estava sentado na mesa desse casal. E a menina perguntou: quanto tempo vocês estão juntos, você e a Fabi? E eu falei: 22 anos. Isso já tem um tempo. 22 anos, legal. De repente ela começa a fazer uma conta assim: desde 2002? E eu falei: é. Aí ela: nossa, eu nasci esse ano. Aí a Fabi olhou para mim assim: nossa, vamos embora daqui, cara, acho que a gente está muito velho. E aí o marido dela olhou e falou o seguinte: não é normal pessoas como vocês sentados na mesa de dois meninos como a gente. Eu conheço um pouco a história de vocês, e vocês ouvindo a gente dessa maneira. E aí esse cara, ele falou uma frase que marcou muito nosso coração: que não existe humildade num jovem aprendendo com um velho, mas com certeza há num velho aprendendo com um jovem. Sabe o que eu queria dizer para você? Não foi eu que trouxe uma medida de humildade para o meu coração. Todo aquele deserto que eu estava passando, toda aquela estagnação, aquela luta e dificuldade que eu estava vivendo naquele deserto, foi quebrando o meu coração aos poucos. Então já não era mais tão exigente assim. Eu já não tinha mais aquela audácia de falar: Jesus, é isso ou aquilo. A pergunta mudou: Jesus, por onde é? Quem é? Como é que eu faço? A guarda baixou, irmão. A guarda baixou. Existe um texto que está em Malaquias 4, versículo 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu realmente acredito, meus amigos, que Jesus, ele deseja renovar a nossa mente, o nosso coração. E olhando para esses 5 pontos aqui, existem realmente algumas verdades que podem mudar a nossa vida. Se você olhar para esses 5 pontos e você perseguir eles, você vai descobrir uma coisa: ainda que a gente faça tudo isso, sabe qual é a conclusão? De que ainda assim nós não conseguiremos um coração que seja aprovado, um coração que seja aceitável. Ainda assim a gente não vai conseguir. Então, como é que nós podemos ter uma postura de coração que nos leva para o próximo nível? Eu queria que o louvor subisse aqui para me ajudar. Como é que nós podemos, qual é a resposta, qual é a postura que vai realmente nos reposicionar e nos levar para esse lugar de nova estação, de novo tempo? Uma coisa maravilhosa é que Jesus já sabia disso desde o princípio. Ele já sabia que a gente não poderia apresentar um coração quebrantado, um coração contrito. Então ele fez algumas promessas para nós. Uma dessas promessas está em Jeremias capítulo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo.
Ezequiel capítulo 11, versículo 19: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Graças a Deus que Jesus, desde o princípio, ele já sabia que era impossível essa nossa aproximação, que era impossível com que a gente pudesse ofertar alguma coisa que fosse aceitável. A única maneira que nós podemos oferecer um coração que agrade a Jesus é sendo genuíno, verdadeiro, transparente. E eu queria encerrar contando um testemunho. Lembra que eu falei que eu fui desligado daquela empresa e que esse desligamento ele foi muito complicado? Realmente isso gerou alguns traumas, algumas marcas em nós, e a gente ficou muito mal. Nós passamos por um período bem complicado. E como eu disse, os donos são os meus irmãos, são meus amigos, hoje ainda mais. Mas por um período eu não conseguia conversar com eles, eu não conseguia resolver essa situação. O principal deles ensinou na mesa da casa dele o que era batismo para mim. O primeiro cara que me levou para um GC foi ele. E de repente a gente passou por uma situação como essa. Um dia eu entro aqui nesse lugar, depois de meses, depois de 7, 8 meses, sem conseguir resolver essa situação, sem conseguir falar com eles. Coração duro, fechado, dolorido, doendo, sofrendo. Eu entro nessa casa e ele estava parado ali naquela parede preta. Eu passo na frente dele, irmão, e eu não conseguia olhar no rosto dele. Sentei no meu lugar com a minha esposa, sentado, coração duro, fechado, frio. Não conseguia sentir a presença de Deus, não conseguia chorar, não conseguia me mover. Meu coração estava zoado. O Fabi pediu uma água. Pega uma água, por favor. Fui lá pegar uma água, passei novamente na frente dele e não conseguia olhar para ele. Voltei de novo, passei na frente dele e não conseguia olhar para ele. Eu vou confessar meu coração para você, irmão. Minha vontade era bater nele. Minha vontade era bater nele, no irmão e na família dele. Nossa natureza caída, ela é terrível, né? Confessando meu coração. Quando eu sentei no meu lugar, parecia que o Espírito Santo tinha parado na minha frente assim. E ele não falou nada. Só parou na minha frente. E parece que eu recebi uma transferência. Eu levantei do meu lugar, a Fabi falou: onde você vai? Eu falei: espera aí, eu não consigo falar, espera aí. Então eu fui na direção dele, cara. Quando eu cheguei perto dele, ele já fez assim, achou que eu ia brigar com ele. Ele estava com a filhinha no colo. De repente eu cheguei diante dele e eu falei assim, irmão, posso te pedir uma coisa, cara? Aí ele falou: fala. Tem como você fazer uma oração por mim, irmão? Meu coração tá zoado, cara. Eu tô quebrado, irmão, eu tô mal, velho. Tô sofrendo. Eu não consigo mais nem sentir a presença de Deus. Ora por mim, velho. Ele colocou a filhinha dele no colo da cunhada dele, me abraçou e começou a chorar, velho. Tremia assim, chorava. Começou a pedir perdão, falando assim: me perdoa, a gente não queria ter errado com você. Jesus, devolve para ele em dobro, Jesus, tudo que ele perdeu. E cara, a hora que ele terminou aquela oração, a gente cresceu na mesma rua. Na verdade a gente não cresceu muito, né? Mas a gente morou na mesma rua desde criança. Jogava bola na rua, empinava pipa. A hora que ele terminou aquela oração, eu coloquei a mão no ombro dele. Eu falei: irmão, quando nós era moleque, nós era tudo Zé Ruela. A gente era feliz, cara. A gente não tinha nada, a gente era feliz. Esquece esse negócio, velho. A hora que eu voltei pro meu lugar, eu sentei na cadeira. Eu chorei do começo até o final daquela ministração, como foram nos primeiros dias, cara. Você tá entendendo, irmão? Talvez a condição de coração seja um posicionamento, uma resposta. Talvez seja um pedido de ajuda, um pedido de perdão. Eu queria que você ficasse de pé agora no seu lugar. E Jesus sabe que eu não fui até Ele porque eu sou bom.
Jesus sabe que eu não fui até Ele e pedi a oração porque, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Nada, cara. Pelo contrário, a minha vontade era brigar com eles. Mas graças a Deus que um dia Jesus falou o seguinte: é necessário que eu volte para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o meu Espírito, o Espírito que o mundo não pode receber, mas vocês receberão. E o meu Espírito convencerá vocês do juízo, da justiça, do pecado. E por meio desse Espírito, cara, na nossa fraqueza Ele nos aperfeiçoa. Não é na nossa força, não é na nossa perfeição, é na nossa fraqueza. É quando nós apresentamos a nossa fraqueza, é que o Espírito de Deus repousa sobre nós e nos aperfeiçoa naquilo que nós não conseguimos. Aleluia. Levanta a sua mão, começa a orar comigo nesse momento. Jesus, nós não conseguimos, Jesus. Nós confessamos e declaramos, nós não conseguimos tomar as atitudes e decisões que nós sabemos que nós devemos tomar. Mas nós temos uma medida de fé no nosso coração, de que nós somos templo do Seu Espírito, e por meio desse Espírito nós somos capazes, Senhor Jesus, de nos posicionarmos, de tomarmos decisões contrárias à nossa natureza, decisões essas, Senhor Jesus, que vão cooperar para que o nosso coração volte para esse lugar dos primeiros dias, volte para esse lugar de quebrantamento, de sensibilidade, um coração que é capaz de te obedecer, um coração que é capaz de te sentir, Jesus. Se existem pessoas que estão aqui com o coração petrificado, pessoas aqui que estão com o coração duro, sofrendo e não conseguem se mover, estão estagnados. Pessoas aqui, Senhor Jesus, que estão vendo a nuvem se mover e elas ficaram para trás, e elas já têm um sentimento do tipo: já não resta mais esperança para mim. Entra nesse lugar agora, Espírito Santo de Deus, e traz vida, traz esperança, traz coragem, Senhor Jesus. Traz, Senhor Jesus, nesse momento agora ousadia sobre o nosso coração. Eu profetizo e declaro vida sobre a sua igreja. Eu profetizo e declaro vida sobre os corações aqui nessa noite, Pai. Nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não vai ficar ninguém de fora, porque o Senhor disse que o Senhor não se agrada nem na perda do ímpio, quanto mais na perda da família. Então eu oro nesse momento e eu clamo: libera o seu sangue sobre a sua igreja. Vem, Espírito Santo de Deus, nos convencendo, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, nos convencendo que não existe lugar mais para uma vida superficial. Não existe lugar mais para uma vida plástica, uma vida fake. Nós queremos ser verdadeiros, genuínos. Nós queremos ser transparentes, vulneráveis. Viver uma vida verdadeira e real nas mesas aonde as coisas acontecem, Jesus. Faz isso sobre nós nessa noite, Pai. Nós clamamos, Senhor Jesus, nós suplicamos. Venha sobre nós com a sua graça, com o seu favor e com a sua misericórdia, Pai. Pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Nós te honramos nesse lugar, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós honramos a sua presença nesse lugar. Louvado seja o seu nome, Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus.
Declare mais uma vez isso, tudo é teu. Vamos finalizar declarando isso, declare. Tudo é teu, tudo é do Senhor, tudo é teu, tudo é Você pode levantar suas mãos e agradecer a Jesus por essa noite. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra é a verdade que nos transforma. Nós somos gratos a ti, Jesus, por essa noite, por essa celebração profética, Jesus, que vai, Deus, direcionar os próximos dias, meses e anos da nossa vida. Jesus, que nós possamos viver a totalidade dessa palavra ministrada. Onde estiver uma mão levantada, Jesus, que o Senhor continue tocando e renovando. Se você pode, com as suas mãos levantadas, profetizar sobre a sua semana. Talvez eu não saiba o desafio, nenhum dos pastores sabe o desafio que você vai enfrentar. Mas nós temos um Deus que Ele está no controle de todas as coisas. Comece a profetizar sobre a sua semana, vamos lá. Profetize, se você está procurando um emprego, profetize a porta aberta desse emprego. Se você precisa de uma saúde renovada, seja curado em Jesus, mas profetize. E Jesus, que nós possamos viver o que foi ministrado sobre nós, que possamos ser a verdade. Muito mais que falarmos o que as Escrituras diz, que nós possamos ser a Escritura que muitos vão ler. Obrigado, Jesus, pela nossa família espiritual. Obrigado por esta casa. Obrigado, Jesus, porque nós somos os filhos ao qual o Senhor tem prazer. Nós chamamos Jesus. Se você ama Jesus, dê um forte aplauso a Ele. Se você ama Jesus, dê um brado de alegria, de gratidão. Faz barulho aí, Poema. Vai e viva a melhor semana da sua vida. Deus abençoe.